Boa noite, eu me chamo Euriano, um discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando aí com algumas falhas de caráter, alguns maus hábitos, entre eles aí intolerância, ira, medo em algumas áreas, ansiedade que grita. Da última vez que eu estive falando ali no Serra, aí a minha esposa, a Rosinha, tá bem ali, ela disse assim, tem outra área aí para você colocar, ó. É a surdez seletiva. Eu disse, surdez seletiva? Não entendo. É quando você vai no supermercado e volta e diz assim, cadê aquela azeitona que eu pedi para comprar? Eu disse, tu falou? Eu acho que tem alguns homens que se identificam, né, com esse tipo de coisa. Enfim, gente, chegamos ao passo 7 da nossa caminhada de restauração. Caminhada essa iniciada em setembro, onde no primeiro passo nós encaramos a realidade de que eu não sou Deus, não tenho um controle sobre a minha vida e sobre os meus problemas. O primeiro passo é o passo que a gente sai da negação e nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. Depois nós damos os demais passos. Vem o passo da esperança, o passo do compromisso, da limpeza, o passo da transformação e o passo da reparação, que foi feito domingo passado. Luizão esteve aqui, tanto pela manhã quanto pela tarde, falando sobre reparação, falando sobre perdão. E hoje nós vamos dar mais um passo, o 7º passo, que é o penúltimo desse nosso caminho da restauração. Um resumo dos 12 passos em 8, então hoje a gente vai dar esse 7º passo. Mas antes eu quero entregar esse momento aqui diante de Deus, amém? Deus, obrigado por mais um domingo, Senhor Deus, obrigado por mais uma celebração, em estar aqui, Senhor Deus, entoando louvores a Ti, Senhor Deus, Te engrandecendo, Te honrando, Te glorificando, Pai. Oh Deus, maravilhoso Tu és, Pai. Continua abençoando o Teu povo, continue derramando da Tua graça sobre a Tua igreja. Senhor Deus, me usa, Senhor Deus, para que essa mensagem ela possa chegar nos ouvidos, Pai, possa chegar na mente, no coração de cada um que está aqui, possa fazer sentido para cada um que está aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa conduzir tudo essa noite. É que eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. Antes de entrar de fato no passo 7, eu quero ler com vocês aqui uma declaração que nós encontramos na Bíblia sobre nós, uma declaração muito bonita, que está lá escrita em Efésios sobre mim e sobre você. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vamos ler de novo? Nós somos o quê? Obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você já parou para pensar nessa declaração? O que é ser uma obra-prima, e ainda mais, ser uma obra-prima de Deus? Você já se imaginou assim, parando nesse versículo, o que é que significa isso? O que é ser uma obra-prima de Deus? Vamos fazer um exercício aqui. Quando você fecha os olhos e você pensa na palavra obra-prima, o que é que vem na sua mente? Será que vem você? Será que a pintura que vem na sua mente é você? Será que a escultura que vem na sua mente é você? Eu acredito que não, pelo menos comigo não foi. Ao fechar os olhos e pensar em obra-prima, dependendo da área, vem outras imagens na minha mente. Por exemplo, quando eu penso na pintura, o que vem na minha mente é Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pode ser que você tenha pensado a mesma coisa que eu. Já quando se pensa na escultura, existem várias grandes obras de grandes artistas, escultores, mas a que vem na minha mente é Davi, de Michelangelo. Uma obra toda esculpida em mármore, coisa mais linda. Quando se pensa na música, você pode pensar, quem sabe, pelo menos na minha mente, vem logo a figura de Beethoven. E aí a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ou então, se quer trazer algo menos clássico, né, mais moderno, aí pode colocar para mim, pode colocar qualquer música do Beatles aí, que eu acho que entra como obra-prima. Já quando penso na literatura, para mim, vem dois grandes escritores, Miguel Cervantes com Dom Quixote, e vem o clássico dos clássicos, que é Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Pelo menos é isso que chega na minha mente. Talvez você tenha se identificado em algum desses aí.
quando vem à sua mente essa questão da obra-prima. Porque de fato são obras-primas consagradas em todo o mundo. Agora sabe o que é que o próprio Shakespeare falou sobre o que é obra-prima? Ele diz assim: que obra-prima é o homem, como é nobre em sua razão, que capacidade infinita, como é precioso e bem feito em forma e movimento. Olha só o que é que William Shakespeare, considerado o maior dramaturgo aí do mundo, o maior escritor, o que é que ele fala? A obra-prima é o homem. E embora ele não tenha falado do grande artista que está por trás, mas nós sabemos quem é o grande artista. Nós sabemos quem nos fez. Nós sabemos quem nos pintou. Nós sabemos quem nos esculpiu. A questão é que, devido à livre agência que Deus nos deu, resolvemos nós mesmos assumir o controle da vida. Uma vida que deveria ser guiada por Ele. Aquilo que a gente fala lá no primeiro passo. Entregar esse controle nas mãos de Deus, a gente pega esse controle de volta para nós. Isso aconteceu com Adão, com Eva, lá no jardim do Éden. Eles resolvem assumir o controle daquela situação, desobedecendo a Deus. E assim segue com seus filhos. E aí vem juízes, reis, profetas, chega até nós. Estamos nós aqui lutando com isso, querendo a todo custo e momento assumir o controle da vida. Pelo menos comigo é assim. Não sei se é com você, mas isso acontece a todo momento. Mas nós somos o que? Obra-prima de Deus. E não é isso que desfaz o que nós somos diante de Deus. Nós continuamos a ser obra-prima diante do Criador. Porém, nós somos uma obra-prima cheia de manchas, com fissuras, com arranhões, com desgastes e por aí vai. E o pior disso tudo é que quanto mais desgastados nós estamos, quanto mais quebrados nós estamos, quanto mais arranhados, quanto mais amassados nós estamos, o diabo ele vem e ele aponta o dedo e ele vai ou utilizar alguma pessoa, ou então vai incutir isso de alguma forma na sua mente, de que você não tem jeito, que você não tem conserto, que você é do jeito que você é mesmo, amassado, quebrado, arranhado. O diabo vai chegar e vai dizer assim: você não tem brilho. Imagina, você quer ser obra-prima? Como se nem brilho você tem? É isso que ele vai querer incutir na minha mente. É isso que ele vai querer incutir na sua mente. Alguém já se sentiu assim? Sem jeito? Sem conserto? Sem reparação? Achando que a sua vida não vale mais nada? Vivemos em uma sociedade do descarte, onde quebrou, o que é que faz? Joga fora. Rasgou, joga fora. Desbotou, faz o quê? Em alguns casos usa como pano de chão, mas depende muito da casa. Porque tem casa que nem com pano de chão aceita. A lei é joga fora, vamos jogar fora. Essa semana minha filha, semana passada, ela vinha com um prato, tinha acabado de comer, estava levando um prato para a cozinha. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, que o prato cai das mãos dela e quebra e parte lá em várias partes, né? Dessa situação me veio uma história para ilustrar aqui esse momento aqui com vocês. Era uma vez uma família, ela resolveu dar um grande jantar para alguns convidados que ela achava bastante importantes, convidados importantes ali. E aquela família foi ali, tirou ali do armário aquela melhor louça que ela tinha, aqueles pratos de cerâmica que talvez tenha ganho no casamento e que nunca sai de dentro do armário, né? E fica lá para sempre. Então ela, não, hoje eu vou tirar esses pratos, eles são caros, mas eu vou colocar ele aqui à disposição para esse jantar. Só que por um descuido, aí ninguém sabe de quem, mas alguém bateu o braço em um dos pratos que estava na mesa, o prato cai no chão e ele se quebra em várias partes. Aí aqui está uma das partes desse prato que caiu no chão e quebrou. Uma cerâmica de alto valor, mas ela caiu, ela quebrou. E agora, o que é que faz com isso? Vai servir para esse jantar ainda? Serve ou não serve? Não. A sociedade do descarte olha para aquele prato
e até lamenta o que aconteceu. Reconhece o valor que tinha. Olha que cerâmica bonita. Mas não serve mais para nada. Vai ter que jogar fora, tem que jogar no lixo. Tem outros que estavam ali também naquele ambiente, naquela festa. Olha para aquilo ali, para aquela situação. Aí diz assim: bem feito. Foi só mostrar para as visitas. Quando eu estou aqui, os pratos que vem é Duralex. Mas vem as visitas, aí tem que botar a cerâmica mais cara. Bem feito. Aí faz chacota, desdenha. E no final das contas, gente, vai servir para quê? Lixo. Mas em meio a lamentos e chacotas, uma criança com toda a sua criatividade, com todo o seu pensamento artístico, que é fruto da imagem e semelhança de Deus, o grande artista, ela diz assim: oh, não joga fora não, me dá essas partes aí que eu vou colar e vai servir de prato para eu brincar com a minha boneca. Aí nessa hora a mãe se desespera, e a mãe olha assim e diz: não. Na verdade todos os adultos se desesperam naquela hora, e a mãe diz assim: não toque nisso não, você vai se cortar, não se aproxime disso não, que isso vai fazer mal para você, não é bom você estar perto disso, se afaste, você se corta, você vai se ferir, eu quero que você mantenha a distância aí. O pai nesse momento ele olha para aquilo e diz: não, é mais uma tralha dentro de casa, eu não quero isso dentro da minha casa, eu quero isso longe da minha casa, eu não quero isso aqui dentro. Então ele fala com aquela criança para ela se afastar e não usar. Uma tia que está lá no fundo, ela começa a rir e diz: criança tem cada invenção, né? Mas tinha um avô, o avô estava ali no fundo, estava meditando na palavra de Deus, e ele se depara com um versículo que diz que nós deveríamos ser como as crianças, com toda a humildade que elas têm. Está lá em Mateus capítulo 18. Esse senhor, ele é um descendente japonês, cujo pai foi um mestre kintsugi. Não sei quantos sabem o que é ser um mestre kintsugi, mas o pai dele foi um mestre assim. Ele cresceu vendo seu pai, que era um artesão, recolher pedaços de cerâmicas quebradas e aplicar a técnica do kintsugi para restaurá-la. Dizem que essa técnica surgiu por volta do século XVI, quando um criado do senhor da guerra deixou cair uma xícara e a mesma quebrou em 5 partes. Esse senhor da guerra imediatamente ergueu a mão para punir o servo, porém o mestre de chá, o senhor Yuzai Hosokawa, em um ato de compaixão, ele age pelo servo, ele assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Esse mestre de chá se compromete a restaurar aquela peça, só que ele foi além de uma simples restauração. Ele colou as 5 partes daquela peça, usando uma técnica de laca japonesa, e aí depois de colado, ele começa a passar um fio de ouro nessas partes que estão coladas. E depois que a peça está toda completa, ele leva para o senhor da guerra. Esse senhor da guerra fica comovido com a beleza que ficou aquela peça, porque ele viu que não foi apenas uma restauração. O que Hosokawa fez ali naquele momento foi uma nova criação. E uma nova criação que elevou em muito o valor daquela peça. Foi isso que aconteceu. Então aquele avô, ele recolheu os pedaços de cerâmica da mão da mãe, foi para o seu quarto, retirou uma caixa velha de objetos de trabalho que foram de seu pai, e há tempos estava guardada essa caixa. E quando ele voltou, gente, aí ele apresenta esse prato. Ele apresenta um prato refeito, um prato que passou mais do que uma restauração. Não apenas consertou, não apenas restaurou a peça que estava quebrada, ele tornou com esses fios de ouro essa peça muito mais valiosa. Nunca haverá 2 peças iguais a essa. Nunca haverá 2 peças que serão quebradas iguais a essa, da mesma maneira, porque cada peça dessa tem a sua história. Cada peça dessa teve o seu momento de queda, diferente de outras peças que há no mundo. Então ela se torna única, e ela se torna assim muito valiosa. E assim como é com esse prato, somos nós. Somos como esse prato quebrado em várias partes. Cada parte dessa aqui, cada parte dessa aqui é minha e é única. São os meus defeitos, são meus traumas, são as minhas falhas de caráter que precisa de restauração. Uma parte pode ser a morte de alguém que eu nunca superei.
A outra parte é um perdão que nunca foi liberado. A outra é um vício em drogas, um vício em sexo, um vício em álcool. A outra pode ser ansiedade, medo, depressão. São várias partes. Eu não sei, talvez venha outras partes aí na sua mente que eu não sei. Você não é o único quebrado, e a gente descobre isso quando vem aqui no CR. Quando a gente chega aqui no CR, muitas vezes ou você chega pensando que você tem o pior dos problemas, você é o mais problemático, ou não, ou então que você é o melhor de todos. Aí você chega numa roda e quando começa a partilhar, aí você vê e diz, opa, eu não estou sozinho nessa não. Eu não sou o único quebrado não. Porém, quando essas partes minhas se juntam, eu sou esse prato quebrado. Eu sou essas partes aqui que precisa de restauração, amém? Mas nós somos obra-prima de Deus. Obra-prima que foi quebrada e que precisa ser restaurada, não por qualquer artesão, mas precisa ser restaurada pelo grande artista, que através do seu filho, como na história que eu contei, faz algo que vai muito além de uma restauração. 2 Coríntios capítulo 5, 17, apóstolo Paulo nos fala, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou o quê? Uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Gente, nós somos nova criação. Nós somos obra-prima de Deus. Mas nós não somos uma obra restaurada de qualquer jeito, colada de qualquer jeito. Nós somos uma obra colada com muito valor, que se torna uma nova criação. Porém, mesmo sendo uma nova criação, esse prato, assim como nós, ele corre risco de novas quedas. Ele corre o risco de novas fissuras. Porém, a gente não pode esquecer, gente, que nós somos obra-prima. Que isso deixou de ser um prato há muito tempo. E ele se tornou algo como uma obra-prima. E toda obra-prima, ela precisa de cuidados. Toda obra-prima, ela precisa de manutenção. E esse é o nome do 7º passo. É o passo da manutenção. O caminho da restauração, ele é cheio de altos e baixos. É como um desafio de subir em uma duna. Quem é cearense aqui sabe o que é isso. Quem não é também turista também sabe porque vem para subir em duna. Subindo uma duna, você dá 2 passos e acaba escorrega um para trás. Aí você tem que dar mais 2 passos e vai, escorrega mais um para trás. E assim vai. É o que? É um passo de cada vez, é um passo de cada vez. E assim é a nossa vida é um dia de cada vez. Se eu não entender isso, na primeiro passo que eu der para trás, eu vou desistir, vou sair bolando nessa duna e vou parar lá no fundo dela, lá embaixo, no começo dela. E é assim que o alcoólatra volta a beber, e é assim que quem come demais ganha peso novamente. É assim que o jogador compulsivo volta a apostar. É assim que aquele que trabalha compulsivamente, sem tempo para a família, sem tempo até para Deus, ele volta a lotar sua agenda novamente. Nós tendemos a repetir os padrões do nosso passado, porque é muito fácil, é muito mais fácil voltar aos velhos hábitos, voltar aos velhos vícios. É mais fácil, gente. O diabo está aí, ó, só chamando, é só um estalazinho de dedo para a gente voltar e cair novamente. Uma obra-prima como a Mona Lisa, aquela que mostrei aqui, ou qualquer outro quadro que esteja em um museu, ele passa a contar com uma rede de apoio que irá ajudar nesse processo de restauração. Tem toda uma turma por trás que trabalha nesse processo. Agora imagina só, eu estou olhando para essa tenda aqui. Olha quantas obras-primas nós temos aqui. Glória a Deus. É obra-prima ou não é? Olha a quantidade de obra-prima que a gente tem aqui. Eu posso dizer essa noite que a tenda é um museu, né? A gente está aqui, aqui é um museu mais valioso que o Museu do Louvre, com tantas obras-primas criadas à imagem e semelhança de Deus, do Criador. E assim como aquelas obras que estão lá no museu e precisa contar com a rede de apoio na manutenção, nós também precisamos. Minha esposa, na época da graduação dela, ela foi bolsista do Museu de Arte da UFC, do MAUC.
E conversando com ela sobre arte, algo que a gente gosta muito de bater papo sobre isso, de quando em quando, ela me falou do trabalho que envolve toda essa questão da preservação das peças. E uma vez ela me disse: você sabia que os quadros, embora eles estejam na parede, eles não estão em contato direto com aquela parede? Existe uma pecinha metálica por trás daquele quadro que faz com que essa peça esteja protegida, que ela esteja um pouquinho afastada dessa parede, para que assim, caso dê algum cupim naquela parede, por exemplo, o cupim não vai pegar a peça diretamente. Há tempo de você tirar a peça e ela não passar por nenhum dano. Quando ela me falou isso, na mesma hora eu lembrei da oração de Jesus, lá em João capítulo 17, quando ele disse: não peço que os tires do mundo, mas os livre do maligno. Essa foi a oração de Jesus. A gente está no mundo, gente, não tem para onde correr. Mas a oração de Jesus foi para que nos livrasse do mal. Então, como obra-prima restaurada de Deus e feito nova criatura, a gente tem que lembrar disso, nós somos nova criatura. Eu não posso correr o risco de ser atacado por cupim, gente. Eu não posso correr o risco de ser atacado pelo diabo, que está todo o tempo ao redor querendo tragar. Ele está lá, ele está querendo, e eu não posso correr esse risco. Eu preciso entender que a recaída, ela acontece de forma previsível. Embora às vezes a gente só dê conta do dano que foi causado quando vem a queda e quando vem o remorso. Comigo já aconteceu várias vezes. Meu Deus, de novo. Senhor, eu não acredito. Estava tanto tempo limpo. De novo, Deus. Por que eu caí de novo? Aí bate aquele remorso, bate aquela coisa ruim. Mas parte do segredo de não cair novamente é reconhecer que existe uma sequência lógica, uma sequência cronológica, que se nós aprendemos e detectamos essa sequência, pode nos dar condições de intervir nesse processo de queda. E tudo começa com a complacência. A complacência é aquela sensação de conforto com a vitória imediata. É a síndrome do já ganhei. É o que leva você a dizer: eu acho que eu já posso caminhar sozinho. Eu não preciso mais de ajuda. Eu não preciso mais desse povo aí do museu me ajudando aí, me tirando aí da parede na hora que vem o cupim. Não, não preciso. A minha dor diminuiu, embora ela não tenha sido eliminada, mas eu posso já muito bem sobreviver. Eu não preciso mais de grupo de relacionamento. Para quê? GR? Não. Eu não preciso de conselheiro. Eu não preciso de padrinho. Eu não preciso dos encontros de restauração. Tá louco? Vim aqui de plena segunda-feira. Eu não preciso dessas mensagens. Eu já sei. Essa série acho que é a 5ª vez que é repetida. Eu já assisti. Eu não preciso dela. Eu não preciso de ninguém se metendo na minha vida. Eu não preciso desses passos. Eu sei eles de có e salteado. Os 12, quer que eu diga para você? Eu digo os 12, eu sei. Depois dessa primeira etapa da complacência, você vai descendo ladeira abaixo. Aí chega na segunda etapa, que é a confusão. Você começa a racionalizar, dizendo assim, pensando bem, eu não estava tão mal assim. Não, mal estava era aquele outro que estava lá no grupo ali comigo. Eu não, eu estou até bem. O que aconteceu na minha vida foi tudo muito rápido. Talvez até meu problema não seja tão grave assim. Eu acredito que eu posso lidar muito bem com os meus problemas sem a ajuda de ninguém. Eu não preciso de ajuda de ninguém para isso. E assim você acaba minimizando o seu problema, gerando uma grande confusão na sua mente, porque você passa a acreditar nisso. Você passa a acreditar que seu problema não era nada e que você de fato não precisa de ajuda e que você não precisa entrar nesse caminho de restauração. Mas a ladeira continua e aí vem a terceira etapa. É quando você começa a caminhar numa direção contrária. Porque até agora foi tudo na sua cabeça, sendo formulado na sua mente. Só que agora você quer voltar ao lugar de tentação. Você quer voltar ao lugar da situação de risco que colocou você em apuros lá atrás. E assim você volta naquele bar, quem sabe vou comprar refrigerante.
Ou vai naquele shopping center, aquele que é comprador compulsivo. Aí diz, não, eu vou só olhar as vitrines, vou botar até a mão para trás. Só olhar a vitrine. Ou você vai naquele aplicativo que te fez gastar muito dinheiro e diz, não, vou só ver aqui o que é que está acontecendo aqui. Ou então naquela página de internet que fez você cair em pornografia. Ou naquela casa de shows onde você cometeu um adultério. Enfim, você volta em alguma situação de conflito na sua vida. Você volta ao lugar que é fonte do seu problema. É como o viciado em apostas, ele diz assim, não, eu vou só olhar aqui como é que está esse bet aqui, porque afinal eu entendo de futebol, eu sei o resultado que vai dar. Ou então você vai voltar naquele bar e diz assim, não, é só para rever os amigos. Quem sabe eu até falo de Jesus para eles, né? E você continua naquela ladeira até que finalmente vem a catástrofe. É quando você volta ao velho hábito, é quando você que está confuso, você está exposto ao perigo. E aí a recaída é só uma questão de tempo. Agora, sabe por que é que tudo isso acontece? Existe um motivo por que isso acontece. É porque você quer voltar a utilizar a sua força de vontade. Lá no começo você disse, não, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas agora você quer tomar de volta para si, quer a sua força de vontade, quer utilizar a sua força. Gálatas capítulo 3, verso 3 diz assim, será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que é que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Perderam o juízo. Não tá vendo a obra que eu fiz em vocês. Não está vendo a restauração que eu fiz em vocês. Não está vendo a nova criação que vocês se tornaram. Vocês querem voltar a ser velhos cacos de cerâmica que estava pronto para ser jogado no lixo. Não está vendo o que eu fiz na tua vida. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Não está vendo a restauração que foi feita na tua vida. Tu quer voltar a ser aquele caco? Tu quer voltar a ser aquilo todo quebrado? Você sai da negação. Você reconhece que sem Deus você não é nada. Você se compromete com Ele. No entanto, depois de um certo tempo, você começa a pensar, eu estou mudando graças à minha força de vontade. Eu estou mudando graças ao meu poder. Eu estou mudando graças ao meu esforço próprio. Gente, é como se a Mona Lisa pudesse dizer assim, eu sou famosa por mim mesmo. Eu sou famosa porque eu sou bela. As pessoas de todo mundo vêm aqui no Museu do Louvre para poder me ver, se espremem numa sala apertada para poder me ver, é porque eu sou a Mona Lisa. Não, Mona Lisa, você é famosa porque foi o Da Vinci que te pintou. Ele poderia ter pintado a Antônia, a Rebeca, a Joana, a Serafina, seja lá quem for. Não é por você, foi pelo autor que te pintou. E uma obra nunca é maior que o seu Criador. Se somos o que somos, é porque existe um Deus que nos criou, existe um Deus que nos restaurou. É por isso que nós somos o que somos. Nunca seremos maior do que esse Deus. Nunca seremos maior do que o Criador, porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos pintou, foi Ele que nos esculpiu. Não tem como eu ser maior do que Ele. Quando você age dando crédito para si, Deus Ele vai permitir um retrocesso na sua vida, um atrás do outro, até que você entenda que você não pode resolver os seus problemas com as suas próprias forças. Deus Ele permite. Ele vai permitir que você caia, até você dizer de novo, Deus, eu não tenho força, me ajuda. Eu preciso de restauração. É isso, Deus vai permitir que isso aconteça. Uma outra causa do retrocesso é você ignorar algum dos passos. Tem um ditado que diz que a pressa é o quê? Inimiga da perfeição. Então não tente passar por cima de um passo que você considera fácil ou difícil demais. Quando você diz, eu acho que eu não preciso do passo que fala sobre reparar os erros cometidos.
Gente, sua restauração não vai ser completa. A restauração vai ser parcial. Porque você não adquiriu o problema da noite para o dia. Assim também o tratamento, ele precisa de paciência. O tratamento precisa de perseverança. É a prática de todos esses passos. É encarar a realidade, é sair da negação. É entregar isso a Deus, é ter esperança no Senhor. É fazer uma limpeza na sua vida. É se submeter a esse processo de manutenção, de transformação. É passar pelo passo da reparação, pedir perdão, liberar perdão. Não tem como pular um dos passos. A Bíblia diz em Gálatas 5, verso 7: vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Quem, gente? Quem tem nos convencido a deixar de seguir a verdade? Quem tem nos convencido a voltar atrás? Quem tem nos convencido a descer a duna? Quem tem nos convencido de que é melhor ser caco de cerâmica do que uma obra restaurada? Quem? Uma outra causa do retrocesso é tentar restaurar-se sem apoio. É quando você diz: isso eu resolvo sozinho. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Você falar isso é o mesmo que pedir para tropeçar e cair. Porque não tem como caminhar sozinho. Quando você pensa assim: eu vou ouvir as mensagens, mas eu não preciso de aconselhamento. É para ouvir as mensagens? Vou escutar tudinho, vou assistir tudinho, sair daqui, eu vou para o YouTube, eu vou ver todos os passos que já passaram. Agora, aconselhamento, não. Eu não quero participar do programa do CR, eu não preciso de grupo de relacionamento. Gente, você está cometendo um grave erro se você quiser caminhar assim sozinho. Porque não é assim que funciona. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 a 10, a Bíblia diz assim: 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. E olha o que aqui diz agora: se uma delas cair, a outra ajuda ao quê? Levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. O homem sozinho, quando cai, aí não tem jeito, vai estar em uma péssima situação. Porque Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus nos fez para vivermos em comunidade, com unidade com outras pessoas, em comunidade. Isso aconteceu lá no Éden, isso aconteceu na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ali cria todo mundo. E aí depois ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e começa a se relacionar com o homem, cria a mulher e se relaciona com a mulher, cria a humanidade como um todo, para se relacionar com Deus e com a obra criada. Foi assim desde o começo. Tudo está baseado em relacionamentos com Deus e com as pessoas. E uma outra causa de retrocesso é quando nós nos tornamos orgulhosos. O nosso orgulho e autoconfiança nos leva a dizer assim, ó: eu sou forte, eu venci esta mágoa, fui eu que venci este hábito, fui eu que perdoei, fui eu que fui lá e fechei aquela porta. Tudo bem, existe a sua parcela de contribuição. Você saiu da sua casa e você foi lá fazer o pedido de perdão, fazer a reparação. Você desviou daquele local, você fechou aquele aplicativo, tudo bem. Só que, olha só o que é que a Bíblia diz em Provérbios 16, verso 18. A desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Logo depois da vaidade, aí vem a queda. Então mantenha-se humilde ou você vai acabar tropeçando. Os arrogantes e orgulhosos ficam cegos diante de suas fraquezas. É por isso que não consegue pedir ajuda, é por isso que não consegue pedir perdão, é por isso que não consegue reparar os danos causados a outras pessoas. O pior do orgulho é a tendência de culpar os outros. O orgulho leva-nos a culpar sempre outras pessoas. Uma das áreas de luta que eu falei aqui é a ira, principalmente no trânsito. Quando eu estou dirigindo ali, se alguém dá um jogo de luz apressado aqui atrás de mim,
saio do meio para o querido passar, eu colocar atrás e fazer o quê? Dar jogo de luz. Aí é um pecado que já leva a outro, né? Que já vem a vingança, né? A ira já me leva a me vingar daquele. Aí eu fico louco no trânsito, e aí piso acelerado e querendo, enfim, aí fico aquele personagem do Pateta. Lembra um personagem que tinha do Pateta, que quando entra dentro do carro fica furioso? Pronto, sou eu aquele ali. Muitas vezes eu coloquei minha família em perigo, muitas vezes coloquei, olha a loucura, coloquei a minha família em risco diante de uma situação dessa. Mas o que é que acontece nessa hora? Não, mas a culpa foi dele. Foi ele que me trancou, foi ele que me cortou, foi ele que não respeitou a sinalização, foi ele que fez a barbeiragem. Tudo bem, ele fez a parte errada dele, e eu não vou levar em consideração a minha ira que floresceu nessa hora, e que eu não tive controle sobre essa ira, a vingança que eu deixei ir em frente. Eu também tenho a minha parte de culpa, principalmente eu. Então, eu preciso olhar para isso. Eu não posso ser arrogante, ser orgulhoso nesse ponto de achar que eu não tenho culpa, que tudo é culpa do outro. 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 12, diz assim: assim aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. E a área que nós julgamos ser mais forte é a que nós menos protegemos. Ah não, isso aqui está de boa, isso aqui já está sob controle, eu vou cuidar de outras áreas. Isso aqui não, isso aqui eu já estou limpo há muito tempo, não tem nem perigo de eu cair de novo nisso aqui. Então, aí você vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado. O segredo para uma restauração duradoura é viver com humildade. A melhor proteção contra o retrocesso é manter-se humilde e dependente de Deus. Essa é a melhor proteção, é manter-se humilde e dependente de Deus. E para evitarmos que isso aconteça, nós precisamos urgentemente praticar o que diz o passo 7. E esse passo diz o seguinte: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. De novo, eu resolvo diariamente um tempo com Deus para quê? 3 coisinhas aí. Primeiro, autoavaliação. Segundo, e oração. Para quê, gente? Conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Sem essa autoavaliação, sem essa meditação na palavra, sem essa oração, como é que eu vou conhecer o que é que Deus quer para mim? Como eu vou conhecer a vontade de Deus para mim? Está baseado em Marcos capítulo 14, verso 38, quando Jesus está ali no jardim com seus discípulos, e ele diz: vigiem comigo e orem para que o tentador não domine vocês, pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é fraco. O nosso corpo é fraco. Não adianta a gente achar que é o Superman, ter a síndrome do Superman, achando que é forte, porque nós não somos. Nós somos como esse prato de cerâmica, gente, que se escorregar aqui da minha mão e cair, vai quebrar. Se cair, vai quebrar. Não adianta achar que é forte, porque não é. Mas não podemos esquecer que nós somos obra-prima do Criador. Não podemos esquecer isso. E como qualquer obra-prima de Deus, como qualquer obra-prima que está exposta em um museu, ela precisa de alguns cuidados. Ela precisa desses cuidados, dessa manutenção, para que ela continue brilhando, para que ela continue refletindo a glória de quem a criou. É por isso que a gente não pode ser orgulhoso, temos que ser humilde, porque a glória não é minha, gente, a glória é de quem me criou. Eu preciso continuar nesse passo, mantendo a minha restauração, para refletir não a minha glória, mas refletir a glória dele, que foi ele que me criou, foi ele quem me restaurou. É por isso que eu preciso continuar nesse passo, eu não posso vacilar, eu não posso dar esse passo para trás. O texto do passo 7, ele cita 3 pontos, como a gente repetiu aqui: avaliação, meditação e oração. A avaliação, que é o primeiro ponto,
Diz assim, ó: em um museu existem alguns profissionais, como eu já falei aqui, que fazem essa constante avaliação das peças. E de quando em quando algumas peças elas têm que ser retiradas ali para um trabalho de reparação ou de restauração. Então, assim como são essas peças em um museu, e assim somos nós aqui, obras-primas de Deus, nesse museu aqui, nós precisamos também passar por constante avaliação. Lá em Lamentações 3:40, a Bíblia diz: devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. Examinar a nossa própria vida. Mas o que é que nós devemos examinar? E aqui tem 4 partezinhas para a gente examinar. A primeira delas é a física, o nosso físico. Então faça a pergunta: o que é que o meu corpo está me dizendo? Os seus músculos estão tensos? Você tem uma dor de cabeça aí que não passa, uma dor nas costas? O seu corpo, ele acende essa luz a todo momento. É como a luz de painel ali do seu carro. Se acender uma luzinha, amigo, é bom olhar, viu? Porque senão você pode bater o motor. Essa luz está lá porque é uma luz de advertência, para você perceber a tempo e parar o carro. Assim somos nós. Então faça a pergunta: o que é que o meu corpo está me dizendo? Eu, por exemplo, quando eu sinto uma dor de cabeça aqui na região da nuca, os meus olhos começam a tremular. E aí vem algumas palpitações, eu já sei, é a ansiedade que está gritando. E aí faz com que a minha pressão dispare, enfim, eu já sei direitinho o que é. Eu vou tomar um remédio para dor de cabeça só de teimosia, mas é a ansiedade que está gritando. Recentemente eu fiz um check-up geral aí do coração, exame à torta e à direita aí. Porque o que é que acontecia? Eu começava a sentir uma dor aqui no peito, eu disse: pronto, estou infartando. Aí a minha cabeça já dizia que essa dor estava descendo para o braço. Opa, está descendo para o braço. Aí eu ia no Google, olhava e dizia porque a dor irradia para o pescoço. Aí eu: eita, está aqui já. Doideira, né? Mas olha só, meu pai faleceu com 48 anos de idade, muito novo ainda. Quando eu fiz 40, eu olhei assim, eu disse assim: pronto, só falta 8. Mas é doideira da cabeça, sabe? Um negócio assim meio louco. Aí eu fiz o check-up geral e tal. O médico disse: ó, tá tudo tranquilo e tal, as carótidas, não sei o que lá das contas, tá tudo ok. Tome só um remédiozinho de pressão, que é para poder controlar essa pressão, que ela tá um pouco elevada. E você, o que é que você tem sentido? Você está cansado? Você está estressado? Uma outra área é emocional. O que é que você está sentindo também nessa área? Você tem permitido que as suas emoções venham à tona? Ou você está reprimindo as suas emoções? Não sei quais dela aí. Medo, ansiedade, depressão, ira. Não sei quais. Mas você tem reprimido essas emoções? Se você está ferido e você não sabe, você não consegue lidar com seus sentimentos, você vai acabar se prejudicando. Vai se prejudicar em tudo que você faz. Então, examine seu coração. Pergunte-se a você mesmo aí, agora mesmo onde você está. Eu estou magoado? Eu estou exausto? Eu estou com medo? Eu sinto-me isolado ou eu estou em busca desse isolamento? Eu estou ressentido com alguém? Eu estou tenso demais ou eu estou ansioso demais? Eu estou com raiva? Eu estou irado? Ao ponto de esquecer a restauração que Deus fez na minha vida, a ponto de esquecer tudo isso, a ponto de esquecer de tudo que Deus já trabalhou na minha vida, de tudo que Deus fez até aqui na minha vida, a ponto de deixar que meus problemas recaiam sobre a minha família, sobre as pessoas que eu amo, sobre meus filhos, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os amigos. O que está acontecendo? O que se passa na tua mente? Avalia. Um outro ponto é relacional. É outra área, né? Primeiro a física, emocional e agora relacional. Eu estou em paz com todos? Ou existem algumas pendências que eu não fiz nesse meu processo de restauração? Será que eu estou permitindo que alguém ocupe a minha mente ali 24 horas por dia? Eu estou sendo controlado por isso? Sei lá, alguém que te magoou há 20 anos, 15, 10, 5. Alguém que te magoou mês passado. Alguém que nem mora aqui próximo de você, que mora a
quilômetros e quilômetros de distância, mas essa pessoa não sai da sua mente de forma alguma. Você dorme, você acorda e essa pessoa está sempre na sua mente. Você deixa ela viver de graça ali na sua mente e você não tem paz. Então, meu amigo, libere esse perdão para que a paz possa invadir o seu coração. Libere esse perdão, se livre dessa mágoa, livre-se desse ressentimento. Pergunte a você mesmo: existe alguém que eu preciso liberar perdão? Existe alguém que eu preciso reparar algum dano? Estou preso em alguma mágoa? Em uma outra área espiritual, eu estou dependendo de Deus, momento a momento da minha vida, eu estou dependendo de Deus. O que eu faço, as minhas decisões, nesse momento Deus vem à minha mente? Avalie a sua vida, aquilo que você está fazendo agora, as decisões que você tem tomado na sua vida, na sua vida familiar, vida profissional, seja lá o que for. Deus está contigo nesse negócio, Deus vem à sua mente. Você consegue nisso chamar Deus para uma conversa e pedir para que Deus esteja com você, te abençoando nessa caminhada, nessa jornada? Você pode fazer isso a qualquer dia, a qualquer hora. Não tem dia nem tem hora para fazer essa avaliação. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, no momento que eu estava falando aqui, você sentado aí na cadeira. Pode ser que você tenha feito essa avaliação agora, porque não tem dia nem tem hora. Mas você também pode ir para casa e chegar em casa no seu momento devocional e fazer essa avaliação. Ah não, mas eu não tenho um momento devocional. Então tenha. Seja à noite, quando vai dormir, seja de manhã, quando acorda, não sei qual é o melhor horário para você, mas faça essa avaliação diante de Deus. Ou então, o final do ano está chegando também, uma outra forma, é as famosas resoluções de ano novo. Faça, mas leve a sério o que você está fazendo. Aqui na igreja mesmo nós temos vários programas, que podem te ajudar no teu processo de restauração. Então, programe-se para uma leitura bíblica, gente. Para ler a palavra do Senhor, para ter um devocional diante de Deus, fazer um retiro do ser novo, fazer um grupo de passos, um retiro do inventário, entrar em um grupo de relacionamento, talvez você que não esteja em um, ou você que se converteu há pouco tempo e não precisa ainda tomar uma decisão mais séria, então se batizar, tome essa decisão. Ou então você que nem conhece a Cristo, então você precisa tomar a primeira decisão de todas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso não precisa ficar para 2024, isso você pode fazer hoje, agora. Faça planos e cumpra esses planos. Temos a avaliação, mas temos também a meditação. Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada que ilumina os meus passos. Quando você vai a um museu, e se for de pinturas, né? Não é permitido, principalmente em pinturas, não é permitido que você faça fotos com flash daquelas obras. Então você nem pode usar o flash do seu celular, nem de uma câmera fotográfica. Porque cada obra daquela, ela está exposta à sua luz devida, na temperatura correta. E um simples flash que você dá ali, ele pode danificar alguma coisa naquela peça. Essa luz branquinha ali que tem ali nos flashes, ela contém, embora a gente não veja, né, é invisível, mas ela contém alguns raios ultravioletas que são poderosos, a ponto de danificar aquela peça, a ponto de adulterar aquela peça. Vai mexer na cor daquela peça. É algo simples, pequeno, mas vai alterar. Aquela peça ela não vai estar mais da forma como o pintor a fez. Se nós somos obra-prima de Deus, nós também não podemos estar expostos a qualquer tipo de luz. Não pode. E a pergunta que eu faço é: o que é que tem te influenciado mais do que a palavra de Deus? Qual é a luz que você está exposto que não seja a luz da palavra, que é lâmpada para iluminar os nossos passos? Nossa tendência é receber muito mais influências externas de amigos, de redes sociais, do que da própria palavra de Deus. E essas influências que nós recebemos é como essas luzes de flash. Você nem nota, tá? Mas ela está disparando. E ela está alterando alguma coisa em você. Ela está te adulterando, está te fazendo diferente de como o Criador te fez. Você não nota. Só que é uma alta exposição. É todos os dias, são várias vezes ao dia, exposto a esse tipo de luz.
E a luz a qual nós deveríamos estar exposto, infelizmente, muitas vezes, se resume a abrir a Bíblia e ler aqui no domingo, na hora do culto. Olha só a quantidade de luz externa para a quantidade de luz na palavra que nós deveríamos estar exposto. É muito pouco. A nossa meditação é uma busca da pessoa de Deus. Nossa meditação é na palavra do Senhor. Só que para isso acontecer, eu preciso diminuir o ritmo da minha vida. Eu preciso diminuir esse ritmo frenético, essa correria. E essa meditação, ela requer de mim 4 coisinhas aqui, 4 S's aqui. Requer de mim solitude. Eu preciso ter um tempo a sós com Deus, para que eu consiga ouvir Deus, para que eu consiga me concentrar no Senhor. Não dá para ser numa grande multidão. Eu preciso ter esse tempo a sós. Eu preciso também de silêncio. Às vezes você pode estar no seu quarto, o maior silêncio do mundo, você mora só, não tem vizinho, nem do lado, nem em cima, nem em canto nenhum. Mas o seu celular não para. É todo tempo vibrando, é todo tempo chegando mensagem, gente querendo falar com você, e você não consegue nem se concentrar. Então tem que silenciar isso também. Preciso de serenidade, não adianta de pressa, não adianta correria. Eu preciso estar diante do Senhor de forma tranquila, eu preciso estar paciente, eu preciso estar sentindo a presença de Deus, eu preciso estar sensível ao Senhor, sensibilidade. Porque uma vez que eu entendo o que Ele quer me dizer, aí eu tenho condições de fazer algo a respeito. É aquilo que a gente fala no nosso mapa: meditar, abrir, planejar e avaliar. Eu medito na palavra do Senhor, eu abro com outras pessoas. Meditar é super importante nesse processo de manutenção. O Salmo 119:11 diz assim: Tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Eu penso nela muitas vezes para não pecar contra ti. É pensando na palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática me ajuda a não pecar. Conhecer a palavra de Deus e colocar em prática me ajuda a não recair. E o último ponto: avaliação, meditação e oração. Oração é uma conversa com Deus. Oração é um diálogo com o Criador. Oração é um bate-papo que nós temos com o Pai. Tem pessoas que às vezes travam e não conseguem ter esse diálogo com Deus. Talvez é porque nunca na sua vida tenha tido um diálogo com seu próprio pai. Talvez nem tenha tido pai. Então não sabe conversar de filho para pai. Não sabe como é ouvir a voz de um pai. E aí acaba travando nisso tudo. Mas deixa eu te dizer, você não está sozinho nessa não, tá? Os discípulos também não sabiam como orar. Os discípulos achavam que a oração era como se fosse um ritual. Eles não entendiam a oração como uma conversa com Deus. E eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus, pede para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, Jesus nos traz esse modelo de oração. Vamos orar junto? Tem aí no telão, mas oração todo mundo sabe de qual é salteada essa aí. Pai nosso que estás no céu, santificado. Amém. Essa oração ela é um modelo que nos ensina que a oração, ela começa com o diálogo do filho com o pai. Pai nosso que estás no céu. É a primeira frase. Eu vou conversar com meu pai. Não é um gerente de banco que eu estou conversando para ficar pedindo um empréstimo. Não é alguém carrancudo, alguém que eu vou ter medo de conversar. Não, é com meu pai. Pai nosso que estás no céu. E aí vem na sequência: santificado seja. Eu começo a glorificar e honrar a esse Pai. Seja feita a tua vontade. Viu? A gente faz essa oração sem perceber o que está falando, né? Seja feita a vontade de quem? Dele. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Deus, na oração, no modelo que Ele nos ensina a orar, Ele diz: filho, você pode pedir, não tem problema nenhum, peça.
Peça pelas suas necessidades físicas, materiais, espirituais, emocionais, peça. Aí na sequência, perdoa as nossas dívidas, Senhor, por favor, perdoa as minhas dívidas, perdoa, Senhor, eu preciso do teu perdão. Mas olha o que aqui vem na sequência, assim como perdoamos. Antes de pedir perdão a Deus, eu já liberei o perdão que eu precisava liberar. Quando eu chego diante de Deus, eu já chego leve, porque esse perdão foi liberado. Eu posso nem ter chegado ainda na pessoa, mas aquele perdão foi liberado no meu coração, e eu vou fazer esse passo ainda. E não nos deixe cair em tentação, um pedido de ajuda espiritual. No CR nós temos uma oração que repetimos ao final de cada grupo de apoio ou de passo, que é a oração da serenidade. Quem faz grupo de apoio, grupo de passos aqui, eu acho que faz essa oração umas 3 vezes na semana, pelo menos. Faz quando começa, faz quando termina. Mas ler essa oração por ler não faz sentido. Mas ler entendendo o que ela diz faz total diferença no meu processo contínuo de restauração. E aqui eu quero chamar o vídeo da Bruna, que ela vai falar um pouco mais sobre a oração da serenidade. Oi, eu sou a Bruna, uma discípula de Jesus muito amada e mimada pelo meu poder superior Jesus, mas que está nessa caminhada para aprender a viver um dia de cada vez o meu contínuo processo de restauração. E hoje eu estou aqui para falar com vocês como a oração da serenidade foi importante para a minha caminhada. Quando eu comecei o meu processo lá no grupo de passos, eu a repetia por costume. E aí eu não entendia o que ela significava na minha vida. Até que depois da minha leitura do inventário, eu fiz ela com todo o meu coração. E aí eu cheguei, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar aquilo que eu consigo e a sabedoria para discernir entre o que eu consigo e o que eu não consigo. Um dia eu resolvi me jogar realmente na dependência desse meu poder superior Jesus, confiando que Ele faria tudo dar certo. E aí eu comecei a trazer para a minha vida que eu seria razoavelmente feliz aqui, para um dia ser supremamente feliz ao seu lado lá na eternidade. Quando eu comecei a entender e a viver isso, Deus fez uma loucura na minha vida. Comecei a ser desafiada e a passar por processos muito dolorosos, mas que me fizeram crescer no meu processo. Hoje eu sirvo integralmente no Celebrando Restauração e eu sinto que foi resultado de uma oração que eu fiz anteriormente. E não simplesmente por servir, mas por entregar a minha vida ao meu poder superior Jesus. Quando eu estou em momentos de incerteza, de dúvida, de medo, eu antes me encontrava no silêncio com Deus, sem saber muito o que fazer ou até o que falar com Ele. Hoje, eu me pego recitando a oração da serenidade, entendendo aquilo que ela quer passar para mim e tentando vivê-la um dia de cada vez. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar e a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Pois assim, poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Daqui a 16 dias a gente comemora a Reforma Protestante. E o nome principal da Reforma, Martinho Lutero, uma vez ele estava orando, chegaram para ele e perguntaram: o senhor está orando? E aí Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Quanto tempo, gente, nós podemos empregar em oração para que o diabo não tenha vitória sobre nós? Quanto tempo podemos empregar em oração, em meditação na palavra,
em dedicação ao Senhor, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha recair. Nós somos obra-prima do Senhor, somos uma nova criação de alto valor, porque nós fomos restaurados por Deus, assim como esse prato. Então, não vale a pena não, gente, voltar a ser isso aqui. Não vale a pena não voltar a ser um caco de cerâmica sem utilidade nenhuma para ser jogado no lixo, porque o grande artista, ele nos fez uma nova criatura, ele nos tornou obra-prima. Talvez você, diante de tudo isso, chegou aquela hora de você que está aqui, que é daqui da igreja, que já passou, que está nessa caminhada de restauração, de olhar para isso tudo e ver: Deus, me ajuda a perceber onde é que eu estou caindo, me ajuda a perceber qual é o retrocesso que está causando em minha vida. Peça a Deus para te ajudar. Concentre-se no Senhor, ore, fale com Ele, mas não volte a ser esse caco não, meu irmão. Não volte a ser esse caco não. Só você tem como responder isso. Só você sabe o que é que você está passando. Só você sabe quais são as suas lutas. Só você sabe quais são as suas dificuldades. Só você sabe qual é o nome desse caco aqui que está na sua vida. Então não deixe voltar no seu processo de restauração. Agora também pode ser que você esteja aqui e você nunca tenha dado o primeiro passo de todos, que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode ser que você tenha chegado aqui como esse caco quebrado, um monte de caco quebrado, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais reparação, achando que não tem mais restauração, achando que não vale de nada. Só que o que eu te digo é que você pode sair daqui como essa bela obra aqui, restaurado para a glória de Deus, porque Ele pode te alcançar, Ele pode colar as tuas partes, e Ele pode te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, basta ficar em pé, levantar a sua mão para que a gente possa reconhecer e possa orar com você. Aleluia. Se você chegou aqui como um caco, como um prato desse quebrado, como uma cerâmica dessa quebrada, não saia daqui desse jeito. Não saia daqui com as mesmas partes que você chegou, mas saia daqui restaurado pelo Senhor, porque o grande artista está aqui. Não é qualquer artesão, Ele é o grande artista e Ele pode te restaurar. Ele pode te restaurar. Então não deixe para depois essa restauração que pode ser feita hoje. Então, se aqui tem mais alguém aqui que deseja viver isso, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é só levantar a mão que alguém rapidinho chega aí em você. Aleluia. Aleluia. Nova criação, nova criatura. Deus nos fez nova criatura. Deus nos fez nova criatura. Vem aqui na frente para que a gente possa orar, se você puder, para que a gente possa orar contigo. Você é uma obra-prima de Deus. Olha só agora, olha para o lado aí, vê só o museu onde você está, cheio de obras-primas restauradas pelo Senhor. Você é mais uma dessas peças restauradas pelo Senhor, amém? Vamos orar, Senhor, vamos orar por essas vidas, gente. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa obra de restauração, Senhor Deus. Obrigado pela salvação, Pai, que chegou na vida dessas pessoas, ó Pai. Fazendo delas, Deus, uma nova criação. Fazendo delas obra-prima, Senhor Deus, feitas por Ti, Pai. Deus, ajuda elas no processo de restauração, Senhor Deus. É um processo que requer anular algumas coisas. É um processo que precisa de arrependimento. É um processo que precisa se afastar de algumas coisas, sim. É verdade, Senhor Deus, mas o Senhor faz uma nova criação, Deus, e em Ti nós somos muito mais felizes, ó Pai. Deus, abençoa a vida de cada um, abençoa a família de cada um, abençoa a vida da Tua igreja, Deus, que precisa, Senhor Deus, continuar nesse processo de restauração, precisa continuar passando por esse processo de manutenção. Não os deixam voltar atrás, Pai, não os deixa recair, Senhor Deus, mas que continue, Pai, nesse processo, Deus, contínuo, Senhor Deus, até a Tua volta, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém, amém, amém.